Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar a respeito da fé. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez você está aqui? Amém. Glória a Deus. Uma pessoa ali. Amém? Hoje é o culto da fé. Hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar a respeito da fé, mas não só da fé, mas de como fluir no Espírito da fé. Amém? A Bíblia fala que a nós foi dado o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele comunica a fé, ele se manifesta, ele se move através da fé. Amém? Glória a Deus. Tenho 4 perguntinhas aqui para vocês, ó. O que é a fé? A fé é cega? Como ter fé? E como fazer a minha fé crescer? Como fazer a minha fé se desenvolver? Então, ó, o que é a fé? A fé é cega? E como que eu faço para ter fé? Fala assim, fé real. Falando de fé real, amém? Não é aquela fé, tipo, eu creio que Deus vai fazer. Não, fé real, amém? Depois de ter adquirido a fé, o que eu posso fazer para que essa fé cresça? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Você que trouxe sua Bíblia aí, abre em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. O que é a fé? O versículo que vocês conhecem bem, amém? Hebreus 11, 1 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma certeza, uma convicção que eu tenho, algo garantido que eu tenho, e por isso eu posso esperar, só que de algo que eu não vi ainda. Amém? Fala assim, a fé, ela é a certeza, a convicção da realidade invisível. Então se você tem fé, a gente vai aprender o que é a fé. Se você tem fé, você tem certeza de algo que os seus olhos físicos ou que os seus sentidos do corpo e da alma não percebeu ainda, não viu ainda. Amém? Glória a Deus. Então a fé é a certeza da realidade invisível. Amém? Bem simples. Acho que esse versículo vocês conhecem, ou não? Agora outra segunda pergunta. A fé é cega, sim ou não? Sim ou não? A fé é cega? É algo vazio? É algo que você sai fazendo? Eu vou fazer isso daqui pela fé. A fé é assim que funciona, sim ou não? Fala assim, não. Fala assim, a fé, ela não é cega. Fala assim, a fé tem um jeito certo de funcionar. Amém? Tudo que Deus criou tem uma maneira certa de funcionar. E quando você compreende como funciona, você desfruta. Amém? Glória a Deus. Então a fé, ela é a certeza de algo que você tem, porém você não viu ainda. E você não tem a garantia de nada daquilo que você viu com os olhos da fé, a não ser a palavra de Deus. Amém? Vai no versículo 3 aí, ó. A fé é cega. Tem pessoas que pensam que a fé é algo cego. É decisões e atitudes que você toma de maneira cega. Sabe? Você só faz por fazer e tem pessoas que confundem a fé com pensamento positivo. Não, eu vou fazer isso daqui e vai dar certo pela fé. Vai funcionar? Não. Amém? Ó, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela fé. Fala assim, pela fé eu entendo. Então a fé, ela não é algo cego. Quero explicar isso para vocês, ó. Embora a fé seja algo do coração, fala assim, a fé é algo do coração. Embora a fé seja algo do coração, quando você tem a sua mente transformada e renovada pela palavra de Deus, a sua mente, em vez de duvidar das realidades invisíveis, ou duvidar da palavra de Deus, ou duvidar daquilo que Deus pode fazer, ela te impulsiona para aquilo que Deus pode fazer. Glória a Deus. Uma pessoa que ela tem a fé do coração, a fé no coração, que é a fé, ela vem do coração, mas ela não tem a mente transformada pela palavra de Deus. Muitas vezes ela crê muito no coração, mas a mente dela ainda duvida. Sim ou não? Na mente, nos pensamentos dela ela ainda é inconstante. A Bíblia fala no livro de Tiago isso. Ela é levada, uma hora ela está crendo, meu Deus, vai acontecer um milagre. Outra hora ela já não crê mais na mesma proporção.
proporção. Por quê? Porque embora ela tenha fé no coração, a mente ainda pende para a carne, para as coisas naturais. Compreenderam? Simples. Fala assim, a mente. Isso daqui é só uma pílulazinha. Fala assim, a mente renovada vê lógica nos milagres. Sim ou não? Uma pessoa que tem uma mente renovada pela palavra de Deus, ela consegue ver lógica nos milagres. Como assim? Se tiver uma pessoa que ela não tem os ligamentos do joelho, ela está doente, sim ou não? Ela não tem os ligamentos do joelho, ela anda precisando de muleta. Uma pessoa que tem a fé no coração e a mente transformada pela palavra, se ela tiver a fé de ir lá e orar por essa pessoa, para ela é perfeitamente possível um milagre acontecer. Porque ela entende que quem criou aquele joelho e os ligamentos do joelho é Deus. Compreende? E a presença de Deus está sobre ela. E se ela tiver fé o suficiente para ir lá impor as mãos e orar, Deus pode fazer acontecer. Porque Deus traz as coisas que não existem. Quando Deus quer fazer algo, Ele fala. E quando Ele fala, aquilo que não existe passa a existir. Quando você vive pela fé, você crê no que Deus fala. Vou dar um exemplo para você. Tudo que Deus fala não existe. Sim ou não? Vou dar um exemplo. Olha para dentro da sua casa e para dentro da sua família. Pensa agora em uma pessoa que não é convertida. Se Deus falar, ó, essa pessoa, ela vai se converter. Se você ouvir essa palavra, receber e crer com fé no seu coração, isso ainda não existe. Mas vai vir a existir porque Deus falou. Então a fé é a convicção, é a certeza naquilo que Deus faz. Embora você não esteja vendo com os seus olhos aquilo que Deus falou, aquilo vai acontecer, porque quem o falou tem o poder para fazer. Compreenderam? Amém? Então a vida cristã, a vida como um filho de Deus, ela não é uma vida cega, onde você tem uma fé no coração e vive de maneira cega nesse mundo. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que aqueles que são espirituais discernem bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Aquele que tem a fé consegue compreender todas as coisas a partir de uma perspectiva espiritual, coisa que uma pessoa carnal não consegue entender, porque a pessoa carnal ela só vê os sentidos do corpo, que os olhos estão vendo, que o nariz está cheirando, que o ouvido está ouvindo, ela só tem os sentidos naturais. Mas quem nasceu de novo, creu em Jesus e tem o Espírito Santo, ela tem os sentidos espirituais. Os sentidos espirituais é o meio pela qual você consegue perceber as coisas invisíveis. Ou eu diria, você consegue perceber a presença de Deus. Glória a Deus. Então fala assim, a minha fé, ela não é cega. Muito pelo contrário. Glória a Deus. Você vê a fé, tão algo incrível que a fé, um dos dons do Espírito é sabedoria, conhecimento, espírito de discernimento. Então quanto mais fé, mais consciente e ciente, não a sua consciência, mas a consciência que vem do Espírito, que vem de Deus, você vai andar mais ciente e consciente das coisas espirituais. Amém? Tá muito fundo, se vocês estão entendendo. Estão compreendendo? Fala assim, o melhor está no fim. Salomão disse que é melhor o fim do que o começo, mas vocês vão entender. Amém? Hebreus 11, 3. Ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de... Então, pela fé, eu compreendo que todas as coisas que eu estou vendo foi formado pela palavra de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, vai. Olha aí, tá olhando para ela? Ela foi formada pela palavra de... Coloca a mão na cadeira aí que você está sentado. Essa cadeira só veio existir por causa da palavra de... Tudo que você vê com os seus olhos só veio à existência por causa da palavra de... Tá vendo? Então, pela fé, você entende que tudo foi formado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Quem é a palavra de Deus? Olha, quem estava no culto ontem. Jesus. Fala assim, Jesus. Fala assim, o Pai é o Criador. Jesus também é o Criador. Só que Jesus é o modelo da criação. Amém? Ó, depois da vírgula. De modo que o que se vê... de modo que o que se vê não foi feito do que é vi. Então essa pessoa que você acabou de ver do seu lado, ela veio do invi. Onde que ela estava? Onde que ela estava antes dela aparecer aí do seu lado? Ela estava na onde? Ela estava dentro da barriga da mãe dela, sim ou não? Lá no início. E antes dela aparecer na barriga da mãe dela, ela estava na onde? Só quem estava no culto. Fala assim, na mente de Deus. No coração de Deus.
A Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Então, antes de você vir a nascer, você foi concebido em Deus. A sua mãe e o seu pai na terra foi só o meio, só o canal para você vir a esse mundo. Amém? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, os instrumentos, tudo que a gente toca, Igor, mas essa bateria não foi Deus que fez, eu comprei na loja. Mas a matéria-prima para criar essa bateria veio da madeira, veio do plástico, do metal. E quem criou o metal? Quem criou o plástico? Quem criou a madeira? Foi Deus. Amém? Glória a Deus. Compreenderam isso aí? Bem simples. Vamos lá agora em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Como ter fé, né? O que faz eu ter fé? Efésios 2, 8. Sei que talvez sejam conceitos que vocês já estejam acostumados, mas o Espírito Santo foi enfático para reforçar isso para vocês. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de... Verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, tanto a salvação como a fé, ela é um dom de... Então, para que você venha na igreja e crê em Jesus, é porque o Espírito de Deus te deu a graça de você conseguir crer em Deus. Amém? Para que você recebesse a salvação no seu coração, para que você saia daqui, depois que você aceitou Jesus. Se você não aceitou ainda, hoje é um bom dia para aceitar. Se você não aceitou Jesus ainda, você sai com a convicção e com a certeza da salvação, sem que você tenha feito nada, pelo simples fato de você crer. E a capacidade, a possibilidade de você crer foi dada por Deus. Por isso que nenhum homem tem mérito na salvação. Nenhuma pessoa pode chegar no céu e falar: eu fui salvo porque eu fiz isso, isso e isso. Porque a salvação e a fé, ela é dom de Deus. Então é o próprio Deus que te dá a capacidade de você crer nele. Amém? Vai lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Sei que são versículos que vocês já estão acostumados. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a verdade a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Está chamando a gente para a humildade aqui. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu a cada um. Então, todos têm fé, porque a fé é algo que Deus deu a... Faz assim, ó. Faz assim. O que é isso que entrou no seu pulmão agora? Foi o ar, o oxigênio. Quanto você pagou para ter esse ar? Nada. Tá vendo? Foi de graça. A fé é a mesma coisa. Depois de ter recebido a fé, o que você vai fazer com a fé que Deus te deu, aí é uma responsabilidade sua. Que nem o ar. Deus te deu a vida. Mas o que você vai fazer com a vida que Deus te deu é uma responsabilidade sua. Se você vai viver para a glória de Deus, é uma responsabilidade sua. Se você vai viver completamente contrário à vontade de Deus, a responsabilidade também é só sua. Deus é o criador da criação e Ele é o sustentador da criação. Ele criou e sustenta todas as coisas. Embora Ele criou e Ele sustente todas as coisas, o que a criação faz com a vida que Ele deu é problema dela, eu diria, responsabilidade dela. Amém? É como o pai e a mãe que criam um filho. Você cria um filho, chega a certa idade, ele amadurece, fica de maior. E o que ele vai fazer com a vida dele, as responsabilidades é a mesma coisa a Deus, como Criador. Amém? Ele criou, sustenta aí você vivo, sustenta a nossa existência. Só que o que a gente vai fazer, a maneira que a gente vai viver, é uma escolha sua. Minha também. Amém? Glória a Deus. E agora a gente está indo bem simples. Vamos lá em Romanos capítulo 10 agora. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Então, a fé não é cega. Deus nos deu a fé. E como que eu faço para a fé crescer? A fé que eu tenho se desenvolver? Aqui que eu começar a entrar com vocês um pouquinho. Fala assim, a fé, ela vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, e é ouvida mediante a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Então a fé, como vocês já sabem, ela vem à medida que a gente ouve a palavra de Deus. A fé real, que manifesta o sobrenatural, é a fé que vem da palavra de... Muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé. Mas você tem fé em quem e no que? Isso que importa. Você tem fé, todo mundo já sabe. Mas sua fé está no que e está em quem? Sua fé está no dinheiro? Sua fé está em você? Sua fé está na sua capacidade, nos seus bens? Ou nas pessoas? Ou a sua fé está em Deus e em sua palavra? Amém? Fala assim, o lugar certo da minha fé
está em Deus e em sua palavra. Porque se você confia em Deus, quem se encarrega de se manifestar, de se mover de acordo com aquilo que você crê é o próprio Deus. Compreende? Se sua fé está em outras pessoas, sua fé está em qualquer outra coisa, você vai depender disso. Amém? Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a caminhar com Deus, uma das coisas que você aprende é depender de Deus. Sabe, quando você começa a andar com Deus verdadeiramente, é como se Deus tirasse todas as suas muletas. Tirasse o apoio do pai, o apoio da mãe, o apoio do dinheiro, o apoio das influências, das amizades. Não tem mais ninguém para te sustentar. Somente Ele e a palavra dele. Quando você chega a esse ponto, é porque de verdade você está andando pela fé. Você está aprendendo a depender de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a fé vem por ouvir a palavra de... Vai em Tiago 4,7. Tiago 4,7. Uns versículos aqui, nada que vocês não conheçam. Amém? Tiago 4,7. Antes da gente ler esse versículo, fala assim: a fé, ela se manifesta no meu coração. Igor, tá bom, eu entendi tudo que você falou sobre a fé, mas como que acontece? É muito simples. A fé é quando você concorda no seu coração com a palavra de Deus. Quando você faz isso, bum, no seu coração agora você tem fé. É como se eu falasse pro irmão, atrás desse púlpito aqui tem um copo cheio de água. Ele não viu o copo, mas ele confia no que eu falo e ele crê? Não, se você falou, tá então tem um copo. E aí, devido a ele acreditar, ele vai vir aqui e vai ver o copo cheio de... Compreenderam? Você não vê Deus, mas quando você confia na palavra dele, você está manifestando fé. Igor, por que você está falando isso? Porque o que a gente vai falar aqui agora é um pouquinho... É bem simples de vocês entenderem, mas na prática muitas pessoas não conseguem viver. Fala assim, que se submeter à palavra de Deus. Tem pessoas que ela crê na palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem pessoas que não se submetem à palavra de Deus. Existem duas diferenças aí. Quando você crê na palavra de Deus, está falando do seu coração. Quantos crê que Deus é bom? Quantos tem vivido a bondade de Deus diariamente na sua vida? E você pode testificar, poxa, eu tenho vivido. Estão compreendendo? Isso é um sinal que você o quê? Que você crê e se submete. Vocês compreendem? Tem pessoas que ela crê em Deus, ela confia em Deus até certo ponto. De um ponto para lá, ela não se submete mais à palavra de... Em palavras mais simples. Não, eu cheguei até aqui com Deus, mas agora a coisa vai funcionar do jeito que eu quero. Estão compreendendo? Por isso que a Bíblia, Jesus uma vez quando ele pregou uma parábola, ele falou que os corações que dariam muito fruto, a 100 por 1, seriam os corações que recebessem a palavra de Deus humildemente. Igor, o que é receber a palavra de Deus humildemente? É aquele coração que recebe humildemente, que se abaixa. Eu vou dar um exemplo. É como se Deus falasse para você: filho, você está fazendo algo errado. Você está errando. Eu gostaria que você tivesse um casamento, uma família sadia, mas você decidiu ter relações antes de se casar. Aquilo vai confrontar a pessoa, sim ou não? Ela tem duas escolhas. Ela foge daquilo que Deus está falando, ou ela faz o quê? Se subir de verdade. Eu estou errado e eu preciso me submeter à maneira certa que o Criador, que Deus estabelece. Filho, você está amando mais o dinheiro do que a mim. Você está colocando mais os seus interesses pessoais na frente do que os meus interesses. Você disse que entregou a sua vida para mim e você decidiu viver pelos meus valores. Mas na prática você está trocando. Você está errado. O coração humilde vai fazer o quê? O Senhor está certo, Pai. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso da ajuda do Senhor para que eu seja mudado. O coração que não se submete vai fazer o quê? Ele vai fugir dessa voz. É que nem Jonas. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Ele pega o barco e vai para Tarso. Porque ele está fugindo da voz de... Porque a voz de Deus, ou a palavra de Deus, está confrontando ele naquilo ali. Só que ele perde nisso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao de... E ele fugirá de... Então você não vai vencer o diabo não vai fugir da sua vida. Eu posso orar, as pessoas podem orar por você, fazer 1 milhão de oração. Ele não vai fugir da sua vida até que você faça o quê? Se submeta a... Enquanto você não se submete, ele tem legalidade de entrar e operar.
Compreende? Seja no lugar. O diabo, igreja, ele é um ser legalista. Ele só entra aonde ele tem o direito legal de estar ali. Compreenderam? Tem pessoas que submetem o coração à palavra de Deus, mas tem pessoas que não submetem a mente. Está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. É aquela pessoa que ela vem para Jesus, ela quer em Cristo, mas a maneira dela de pensar ainda é desse mundo. Ainda é caída, a maneira de pensar caída. Ela já tem a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo dentro dela, mas ela pensa como o mundo pensa. Ela não adequou e não alinhou os pensamentos dela de acordo com a palavra de... Aí o diabo fica entrando e saindo na vida dela. E ela vai na igreja. Mas eu estou indo na igreja. Lá na igreja eu sinto paz, sinto alegria. Mas eu volto aqui na minha casa, é uma bagunça, é um inferno aqui dentro. E a pessoa fica naquela roda gigante. Desce, sobe, desce, sobe. Enquanto você não mudar os seus pensamentos, enquanto você não submeter os seus pensamentos à palavra de Deus, aquilo que Deus, de bom grado, o Pai Celestial, nosso Deus amoroso, rico em bondade, em graça e misericórdia, tem para você, você não vai viver. Não porque Deus não quer, mas porque isso fica impossibilitado de chegar até você. Compreende? Fala assim, se submetendo a Deus. Eu vejo de vocês, eu vou falar isso, não estou falando com arrogância, amém, igreja? Eu sou jovem, eu sei o meu lugar. Só que eu vejo muito de vocês velhos na idade, mas imaturos no espírito. Sabe, era para vocês estar vivendo coisas tão extraordinárias em Deus, e a vida de vocês frutificando de maneira extraordinária no reino, mas muitos não vivem porque decidem ter a mente desse mundo. Ele se submete até certo ponto. De um ponto para lá ele não vai mais. Não porque ele não tem força, não, porque ele não quer. Compreende? Isso entristece o meu coração de certa forma. Olha que eu sou quem sou eu, né? Compreende? Imagine Deus que deu Jesus por mim e por você. Quantas coisas boas a igreja não tem para mim, para você. E muitas vezes a gente deixa de viver pelo simples fato de não dar atenção à palavra de Deus. Pelo simples fato de não construir a nossa vida. Foi o louvor que a gente louvou até, né? Não construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. A gente constrói a nossa vida sobre conselhos de pessoas, sobre o que a gente vê no jornal, sobre o que a gente vê na internet, sobre o que o fulano está dizendo. Mas a gente não decide construir a nossa vida sobre o que o Criador de todas as coisas disse. Aquele que nos fez. Não, aí a gente constrói errado, o castelo está construído, a gente quer que Deus venha e abençoa. Lembra da parábola de Jesus? A casa na rocha e a casa na... Os dois construíram na areia. Como assim, Igor? Ele é a parábola, só que um cavou e foi até a rocha. Quer dizer, os dois estão vivendo nesse mundo. E a vida nesse mundo é passageira. Você pode decidir cavar até a rocha, construir a sua vida com base na palavra de Deus e na fé em Cristo. E aquilo que você construir vai durar para essa vida e para a eternidade. Ou você pode decidir construir somente superficial, somente aqui na areia. O que é construir aqui na areia? Aparentar ter um carro bom, uma casa boa. Sabe, viver de maneira superficial. Viver uma espiritualidade, uma vida com Deus superficial. Só para mostrar para os outros que você é crente ou... para satisfazer de certa forma a sua consciência. Não, estou indo na igreja. A escolha é sua. Compreende? Só que quando você estiver do outro lado, na eternidade, aí vai valer. Aí você vai pensar, poxa, eu tive a oportunidade de ter decidido lá sobre o que eu queria construir minha vida. Eu tinha a oportunidade de ter decidido lá sobre viver os meus sonhos, a minha vontade, ou viver os propósitos e planos eternos de Deus. Cada um vai ter a sua decisão. Aqueles que estão em Cristo, eles já vão estar lá, eles já vão estar salvos, amém? Ali já não se trata mais de salvação, ali se trata de galardão, de recompensa. Vocês compreendem, igreja? Às vezes a gente quer jogar a responsabilidade para Deus e na verdade, às vezes está só na nossa mão, amém? Fala assim, maturidade é não fugir das responsabilidades. Eu vejo pessoas tão responsáveis com relação às coisas naturais da vida. Cuidar do filho, trabalhar, não acordo cedo, sou uma pessoa responsável. Mas muitas vezes uma certa omissão com relação às coisas espirituais. Vocês compreendem, igreja? Amém? Compreendem? Sim? Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso? Porque se você não tiver o mínimo disso, quem vai fazer você sofrer? Quem está escrito ali, ó? Portanto, submetam-se a Deus, resista ao mal de... Quem quer ver você sofrendo, escravizado, murmurando, doente, miserável, chorando miséria, perturbado em casa, com a família destruída? Quem? O diabo. Vocês entendem?
Por isso eu estou falando isso para vocês. Vamos em 1 João capítulo 2, versículo 14. 1 João 2,14. 1 João 2,14. Fala assim, a vida espiritual é a primeira vida. Tem pessoas que ela é muito bem emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, mas espiritualmente zero. Quando espiritualmente você deveria ser maduro, e se você é maduro espiritualmente, consequentemente você vai ser maduro no intelecto, maduro nas emoções e maduro nas ações do corpo. Glória a Deus. Compreendem isso? 1 João capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Aqui o Pai Celestial. Agora João vai falar com pais. Agora pais que João está falando aqui são homens e mulheres maduros espiritualmente. Pais, eu lhes escrevi porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês já conhecem Jesus. Agora jovens, aqui ele não está falando de idade, ele está falando de pessoas no espírito, amém? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus em vocês permanece. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês vão vencer o maligno. Amém? Não. Vocês já venceram. Vocês venceram no passado o diabo. Seja honesto para você mesmo. Olhe para a sua vida. Você já venceu o diabo, sim ou não? Hoje você pode olhar para sua casa, para sua família e falar: o diabo já não tem mais parte em nada na minha casa. Tá entendendo? Se você olhar e a resposta for não, o porquê disso? Porque você não está se submetendo à palavra de Deus. Porque ele diz, jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E por a palavra de Deus estar no coração de vocês, vocês já venceram o diabo. Glória a Deus. Amém? Simples. Vai lá em 2 Coríntios agora, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Fala assim, recebendo as verdades. Como que a fé, ela se manifesta? A fé, primeiro ela se manifesta no seu interior. Fala assim, no meu interior. Primeiro a fé, antes de você ver qualquer coisa aqui fora, ela acontece aqui dentro. Por isso, quando você concorda com a palavra de Deus no seu coração e submete a sua mente, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, a pensar igual a palavra de Deus, quando você estiver fazendo uma ação física, você vai ser bem sucedido, você vai ter êxito, você vai ver a presença de Deus ali. Porque no seu coração e no seu entendimento, você já se submeteu à palavra de Deus. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês, é quando uma pessoa manifesta aqui no culto, fica endemoniado, você... Em nome de Jesus, vai embora. Por que o demônio vai embora? Porque a pessoa que está aqui ministrando, ela já submeteu a palavra de Deus. Então ela está operando no poder de meu Deus. Quando você submete a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo passa a operar através de você. Só que não é só uma vez, é todos os dias da sua vida. Isso daqui é incrível. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Fala assim, recebendo a palavra de Deus. Tudo que você precisa fazer para ter fé é você receber. Fala assim, receber é só receber. Sim ou não? Eu vou ler um versículo para vocês e vou mostrar para vocês na prática. Versículo 21. Deus tornou por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de... Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele se tornássemos justiça de... Deus está falando que pegou os seus pecados, colocou em Jesus e agora você é justo diante de... Quando você recebe essa palavra? Pronto. Você recebe? Tá vendo? Só que às vezes a gente recebe só o que é bom. Não, igreja. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele tem por filho, aquele que Ele ama. Quando Deus te confrontar com uma palavra... Você leu a Bíblia, vou dar um exemplo. Não vou falar nem se está ouvindo uma pregação, você leu a Bíblia. E lá na Bíblia vamos ser mais paciente. Poxa, Deus, eu não sou paciente. Deixa a palavra te cortar. Estão entendendo? E você vai se tornar alguém maduro. Glória a Deus. Receba com amor, com humildade. Senhor, eu preciso da sua palavra. Glória a Deus. Fala assim, aí eu vou crescer interiormente. Tem um homem, é um pregador assim, dos tempos passados, antigos. O nome dele é Smith Wigglesworth. Ele era europeu. Ele falava assim, ele foi chamado o apóstolo da fé. Ele falava assim, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora.
Quer dizer, vocês estão me vendo aqui, não estão? Eu sou 1000 vezes maior aqui dentro do que aqui fora. A verdadeira força, ela vem aqui de fora ou de dentro? Sim ou não? Você vê uma pessoa forte carregando peso, mas joga ela na pressão para você ver. Aí você vai ver quem é a pessoa de ver. Compreender? E quando você está vivendo pela fé, hoje o tema do culto é a fé, você vai viver desafios, sim ou não? Só que se você for grande por dentro, vocês não entenderam nada. Imagine se você for grande por dentro. Agora, segundo a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus já te fez rei e sacerdote. Deus te chama de filho de Deus. Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos assentados acima de todo principado e potestade. Todos os seus pecados foram perdoados. A Bíblia fala que Cristo fez por nós justiça, santificação e sabedoria. A Bíblia fala que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos causará dano algum. Tudo isso só vai funcionar se você receber por dentro. Vou mostrar para vocês verem que não é palavra do Igor. Primeiro vai em João 6,63. João 6,63. Fala assim, a fé da alma e a fé do Espírito. Qual a diferença da fé da alma e da fé do Espírito? Vou colocar bem simples. A fé da alma é a pessoa que, aquela fé natural que a gente vê nas pessoas aí fora, que é aquela fé que vem pelos sentidos. Fala assim, os sentidos. O que é os sentidos? Sentidos do corpo e sentidos da alma. É o tato, paladar, olfato. Sentidos que você aprendeu na escola. Vou dar um exemplo para você. Se você chegou na casa ali da sua mãe e daqui a pouco vem aquele cheiro de galinha cozida, aquele cheiro de arroz, você começa a sentir o... Sim ou não? Logo você conhece, você deduz que tem comida pronta, sim ou não? O que você vai fazer? Você vai lá Tá vendo? Esse é o conhecimento da alma. Simples. Esse é um tipo de fé também. Fé da alma. Agora a fé do Espírito. João 6,63. O Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a fé do Espírito, Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e... A fé do Espírito é quando você crê na palavra de Deus. É como Deus falando, Moisés, continua caminhando. Aí tem o mar na frente dele. Aí ele fala, Deus, mas tem o mar. Aí ele pega o cajado, toca nas águas. Moisés tinha noção do que ia acontecer, sim ou não? Nenhuma. Mas ele creu na palavra de... Essa é a fé do Espírito. A fé do Espírito, o poder do Espírito, a manifestação do Espírito se debruça quando a palavra de Deus é proclamada. A Bíblia fala que o início, o mundo estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, o Espírito trouxe a... Agora, pensa assim, estou falando de coisas externas. Imaginem quando Deus começa a falar, e você começa a concordar com a palavra dele no seu coração, e se submeter nos seus pensamentos. O que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar grande por dentro. Você vai ter uma fé sobrenatural. Só que não é aquela fé forçada. Não, porque o que está dentro de você, a comida que você está se alimentando, ela está te impulsionando para as coisas eternas. Ela te impulsiona para o sobrenatural. Compreende? Esse mesmo homem que eu falei para vocês, Smith Wigglesworth, ele era um homem gago. Ele começou a trabalhar cuidando das crianças, porque ele não tinha coragem de pregar, ele era gago. Ele se casou com a esposa dele é uma pregadora incrível, e eles em casa brigavam. Não, prega você, a esposa dele brigava para ele pregar, ele não ia, porque ele era covarde. Até que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, a mulher dele falou, esse cara que está pregando aí não é o meu marido. Ele ficou em reconhecer. Por quê? Quem estava operando através dele? O poder do Espírito. O Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus está sobre você, você faz coisas ousadas, que humanamente falando, que aos sentidos da alma, é loucura. Sim ou não? Ele era meio doidão, esse cara, na hora de curar. Quando a pessoa vinha doente, o cara tinha um caroço, ele dava um tapa no caroço, o caroço caía. O pessoal até meio que ficava meio assim com o jeito dele. O cara era doido, maluco. Tinha uma mulher que ela estava de cadeira de roda, ele, levanta da cadeira. Aí a mulher, não, levanta da cadeira. Não, mas levanta. Pegou a mulher e levantou. Pum, a mulher foi curada. Teve uma outra cura dele. O cara estava lá,
morrendo, tava com câncer no pulmão. Ele pegou e deu um tapa no peito do cara. O cara caiu, puf, caiu igual morto. Aí todo mundo vai te processar, você matou o cara, mano, agora você vai preso e tal. E ele continua orando na fila de oração pelas pessoas. Daqui a pouco o cara levanta, começa a andar, falando, o cara tá curado. Porque é loucura, naturalmente falando, Elô. Joyce, levanta a mão aí. Que enfermidade você tinha, filha? Não, fala o nome da enfermidade que você tinha. Leucemia. O que é leucemia? É um câncer. Câncer no sangue, incurável. Leucemia, não tem cura. Aos sentidos naturais não tem cura. Mas para aquele que vive a vida de Cristo, pelo poder do Espírito, se debruça na palavra de Deus, o sobrenatural para ele é dia a dia. Não, vocês não estão entendendo o que é o poder da palavra de Deus. Vocês não estão. Igreja, Deus criou só o universo pela palavra dele. Só o universo. Só o universo, só. Mais nada. E ele não só criou, ele sustenta. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Sim ou não? Eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que a fé de vocês não vai alcançar, não. Eis que vejo um fé no varão. Quando você está caminhando sobre a palavra de Deus, qualquer coisa que você empreende fazer, é Deus que vai sustentar. Por quê? Porque Ele é o Criador e o sustentar. Está vendo? A fé, ela é cega para aquele que está vendo de fora, mas para aquele que está caminhando no Espírito, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque ele não está fazendo a cega. Ele sabia que ele ia orar pelo morto e o morto ia ressuscitar. Por quê? Porque Jesus disse, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. O que ele faz? O que ele fez, Igor? Ele cria no coração dele no que Deus falou. Compreende? George Mueller, outro homem de Deus. Esse homem ele cuidou de mais de 10 mil crianças no orfanato. Ele abriu, se não me engano, foi 5 orfanatos. Ele nunca pediu R$1 para alguém. Quando ele precisava de dinheiro, o que ele fazia? Ele falou, a minha aliança é com Deus. Ele ia orar. Dinheiro chegava pão para cuidar das crianças. Estão entendendo? Uma fé sobrenatural. Igor, mas por que ele orava? Salmo 68:5. Deus é o pai dos órfãos e das vidas. Tudo que ele fazia baseado numa palavra, numa promessa de... Só que é diferente da pessoa que tem a mente carnal. A mente carnal vai, então eu vou pegar o salmo aqui que eu quero. Deus me dá isso aqui porque está escrito na sua palavra. Peguei você agora, né? A mente carnal, ele quer obrigar Deus a fazer a vontade dele. Esses homens não. Eles se submeteram humildemente à palavra de... Aí acontece. Igreja, não tenta manipular Deus, tá bom? Deus é só o criador do... A sua mente que você usa para pensar, foi Ele que criou. Então não tenta manipular Deus. Estão compreendendo? Mas se você humildemente se submete à palavra de... No seu coração e no seu entendimento, aquilo que Deus disse acontece. Estão entendendo? Fala assim, a fé para o sobrenatural. É toda vez que eu creio, que eu recebo a verdade da palavra no meu coração. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês aqui, ó. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é eu que estou dizendo ou é Deus que falou? Então o que você deve fazer? Receber no seu coração. Pai, eu creio que o seu Filho Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz e hoje eu já não devo mais nada diante do Senhor. Hoje eu posso entrar com a minha consciência tranquila na sua presença, porque eu sei que todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Pronto. Eu não estou só falando. Vai lá em 2 Coríntios 4:13. Tem pessoas que ela fala da boca para... O que é falar da boca para fora? Está escrito, crie, por isso, eu falei primeiro? Sim ou não? Primeiro eu creio. Primeiro, a palavra de Deus, ela se torna uma realidade no meu coração, quando eu creio. Quando chega uma pessoa aqui que ela está doente, dentro de mim, por eu crer na palavra, eu já sei que ela vai ser curada. Porque eu já creio. Eu simplesmente falo, seja em nome de Jesus. E o Espírito opera. Compreenderam? Igreja, você precisa ser maior por dentro do que por fora.
estava meditando sobre a fé e essa frase desse homem eu vou levar para a vida. 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Fala assim, não. Para pensar um minuto, tem que ser grande para suportar o sofrimento, sim ou não? Jesus suportou quietinho, caladinho. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Você acha que ele era grande por dentro, sim ou não? Sim ou não? Imagina se ele fala uma só palavra, fica todo mundo duro, morto. Mas ele ficou quieto. Porque ele era grande por... A comunhão dele era forte com Deus por... Estão entendendo? Tem pessoas que é pequena por dentro. Os demônios falam, você vai ficar doente. Eu vou te internar. Você vai morrer. E a pessoa, ai meu Deus, o diabo falou. Por que ela fica atormentada? Porque a fé dela não está alimentada pela palavra de... Que o diabo só é uma coisa, mentiroso. E se você já tem a palavra de Deus, você já sabe que a sua vida, o seu corpo, a sua alma, quem cuida é Deus. Então as coisas só acontecem com você no momento que Deus quer. Compreende? Esse mesmo homem que eu falei para vocês aqui, o Smith Wigglesworth, ele foi batizado no Espírito Santo, se tornou um grande pregador, só que ele só pregava ali na região. Olha isso, igreja, o poder quando sua mente está renovada pela palavra e o seu coração pulsa de fé. Ele era apaixonado pela esposa dele. A esposa dele morreu. E aí? Quando você tem a palavra de Deus, quando você tem o Espírito te governando, é diferente. Ele sentiu a tristeza, sofreu a tristeza, mas ele se levantou. Adivinha o que ele começou a fazer? Foi no mundo inteiro, começou a pregar. Estão entendendo? Quando você vive pela palavra, você começa a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que nem Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele sentiu a tristeza, sofreu o luto, passou o luto, ele se levantou e começou a pregar. Estão entendendo? Quando você vive a fé genuína, a fé real, as batalhas não te derrubam. O sofrimento, oh meu Deus, isso daí não para você. Estão entendendo? Você pode não ter um pingo de força. Mas quando você começa a se alimentar da palavra de Deus e quando o Espírito vem sobre você, ele traz vida sobre aquilo que Deus está falando dentro de você. Compreende? Vocês entendem isso? Ó, 2 Coríntios 4,13 está escrito, crie, por isso fala assim, crê no coração, vem antes de falar. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso, fala assim, o espírito de fé. Fala assim, fluindo com o espírito de fé. Ó, agora eu vou falar algo aqui para vocês que pode parecer simples, porque você já ouve todo o santo culto. Mas é tão poderoso que vocês não fazem ideia. Fala assim, o espírito de fé. Fala assim, fluindo com o espírito de fé, com o Espírito Santo. Vai lá em Judas 1:20. O Rafa já entendeu. Judas 1:20. Judas 1:20. Judas 1:20. Fala assim, a oração em outras línguas. Olha que coisa maravilhosa, incrível. Ó, quando você come, você fortalece o seu corpo físico. Quando você medita na palavra, você alimenta tanto, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quer dizer, serve para a alma e para o seu espírito. Para o seu coração, você fica em paz, você é consolado, você é edificado, você é exortado quando você recebe a palavra de Deus. Só que ela atua também no seu Então tem duas coisas que atuam diretamente no seu espírito. Não é no espírito de Deus, é no seu. Quando você medita, ouve, recebe, crê na palavra de Deus, concorda com ela. E a outra coisa é quando você ora em outras línguas. Quando você recebe o dom de orar em outras línguas. Igreja, esse dom é tão simples, mas ele é tão poderoso que o diabo traz até dúvida no meio das pessoas. Será que isso é de Deus? Será que não é? Não sei. Até que você tenha a sua experiência. Quando você tiver a sua experiência, a Bíblia fala assim, ó, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Compreende? Eu sei que talvez você venha no culto, você vê a pessoa orando em línguas do seu lado, você não entende nada, sim ou não? Porque aquilo não é para você entender, aquilo é para ela. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas edifica-se a si, fortalece a si, fica grande aqui dentro. A Bíblia fala que ele fala em mistérios com Deus. Ele ora em outras línguas.
em um dialeto, em um idioma que a mente racional dele não entende, mas o espírito ora bem. Ó, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Quantos aqui tem o dom de línguas? Levanta a mão aí. Agora, quantos de vocês oram em línguas? Agora fazer outra pergunta. Quantos de vocês não oram em línguas porque tem vergonha de si mesmo e vergonha das pessoas? Só quem tem coragem vai levantar a mão. Hã? Eu vou orar isso aqui nada. Você vai pensar que eu tô ficando doido. Hã? Na hora que você vê o primeiro milagre, aí você vai ver. Na hora que você vê esse homem que eu falei pra vocês, o Smith Wigglesworth, ele participou de ele reuniu uma equipe de oração e foi pra um lugar, foi a época da peste bubônica. Era tipo um negócio que dava nas pessoas e elas ficavam doentes, elas morriam. Eu não me lembro o país que eles foram. Eles pegou a equipe e foi pra lá. Os médicos estavam recuando e eles entrando pra dentro. Eles ponhavam a mão e curavam. Ponhavam a mão e curavam. Ponhavam a mão e curavam. Aí os médicos falaram, vem cá. Por que vocês não têm medo de morrer, de ficar doente? Vocês vão, põe a mão e cura e acontece. Os relatos falam que esse médico pegou o vírus, né? Dessa peste bubônica aí. Colocou no microscópio ali, eles viram os bichinhos se mexendo lá. Os protozoários. Pegou esse negócio e colocou na mão dele. Pegou a doença e colocou na mão dele. Depois examinou a mão dele. O que aconteceu? O bicho morreu. Sabe o que ele virou e falou pro médico? É porque eu oro em línguas. Você acha que o médico entendeu alguma coisa? O cara não entendeu nada. Esse cara é louco. Pode chamar de louco. Mas tinha algo sobrenatural ali que ele não pode negar. Igor, mas você está falando lá do Smith Wigglesworth. Eu não sou maior do que nenhum de vocês, está escrito na Bíblia. Mas vocês já ouviram o testemunho que eu contei aqui para vocês, sim ou não? Na época do Covid, eu fui levado a orar por 2 pessoas que estavam com Covid. Só que eu não fui levado a orar. Senhor meu Deus, abençoa. O Espírito falou, filho, põe a mão. Minha tia já tinha lavado a casa inteira com cândida, com álcool. Não chegava nem perto. O Espírito falou para mim, filho, põe a mão nele. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, amém, igreja? Amém? Ele operava naquela fé, porque ele cria o suficiente, amém? Glória a Deus. Deus não vai falar para você sair fazendo loucura se você não tem a fé. Amém? O que eu fiz? Coloquei a? Se o Senhor falou. Vou usar aqui que nem o Rafa quando pregou. Se curar, eu vou te glorificar. Se eu e ele morrer, nós vamos ver Jesus. Mas é o espírito da fé. Você não olha nem para a esquerda nem para a direita. Mas que loucura é essa que você está fazendo? É o espírito de fé. Guiado pela pá. Põe a mão. Curou ou não curou? Segundo, mesma coisa. O segundo foi mais forte, que eu estava andando no carro e o Espírito Santo falou para mim, filho, quando chegar lá, você vai colocar as 2 mãos no peito dele. Eu fechava o olho, eu vi o pulmão dele fazendo assim. Falei, não, eu tô ficando louco. Chegamos lá, sentamos, nesse meu pai tava, tá? Meu pai, Danilo, foi o nosso irmão aqui da igreja. Nós sentamos e eles lá conversando e eu pegando fogo por dentro. Pegando fogo, eu sentado, me torcendo. Eu falei, não. Ao mesmo tempo eu pensava, Espírito Santo, é o Senhor mesmo que está falando? Só que eu falava, se for o Espírito Santo, ele vai sair disso aqui rapidinho. Eu pensava comigo, eu não posso me acovardar. Sim ou não? É o Espírito de... Mas ele só fala isso porque ele sabe que ele já te deu fé e capacidade suficiente para fazer. Sim ou não? O segundo, fui lá e coloquei a mão nos pulmão dele. Curado. Eu não estou falando que eu curei alguém, igreja. Thaís, coloca esse versículo na NVB. Ó, olha o que a Bíblia de vocês, a palavra de Deus diz. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas firmemente sobre o alicerce da Santíssima. Então eu falo assim, eu já tenho uma fé. Eu devo edificar ela. O que é edificar? Construir sobre ela, mover ela, utilizá-la. Segundo a palavra de... A Bíblia fala que o justo vive. Santíssima fé que vocês têm. E devem orar no poder e na força do... Quando você ora em línguas, é a sua força, sim ou não? É no poder do Espírito. Você começa... Você começa bem quietinho. Daqui a pouco você está...
Já tá acordando os vizinhos, tudo. Por causa do poder do Espírito. Eles estão acordando, mas não é com barulho. É com o poder do Espírito tocando eles. Vocês estão entendendo, igreja? Muitos de vocês, agora eu estou falando... Agora a irmã que está aqui pela primeira vez talvez não vai entender. Mas eu estou falando para vocês, cristãos, que já tem tempo de igreja. Vocês estão esperando o pastor, não que isso seja ruim, que a Bíblia fala sobre a doutrina de imposição de mão. Só que você está esperando, vem cá, varão, fica em pé aqui. Vocês estão esperando o quê? Fica aí. Apóstolo, o Igor, ou qualquer pastor, ora por mim. Vocês estão esperando alguém vir aqui e orar por você e profetizar. A gente tem, pode virar, a gente tem todo o amor, a gente vai orar, a gente vai profetizar, porque o Espírito Santo está em nós. Mas qual que é o desejo de Deus? Quando você está aqui embaixo, você está vendo as coisas de uma perspectiva humana, sim ou não? Pense em seus problemas. Vou supor aqui que o pastor Douglas tem um monte de problema. Ele não tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Só que todos os problemas que ele está vendo de uma perspectiva meu Deus, tem esse boleto para pagar amanhã, Senhor. Tem o leite para as crianças, meu pai tem a conta de luz. Meu Deus, o carro quebrou, furou o pneu. Meu Deus, tem que ajudar. Tem que ajudar o apóstolo a colocar as telhas lá na igreja. Tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que pregar. Meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Tudo isso ele está vendo e está comparando os problemas com a força com a capacidade dele para resolver. Vem cá, meu pastor. Sobe um degrauzinho. Sobe outro. Sobe outro. Agora, quando ele vem para esse lugar de oração, ele passa a ver as coisas no Espírito. A fé, ela não nega a realidade dos problemas, mas ela vê com uma outra perspectiva. Ela vê tudo isso como coisas passar e simples de resolver. Mas para ele permanecer aqui, ele tem que fazer o quê? Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Permaneceu olhando fixamente para o autor e consumador da sua. Você olha para Cristo, vem a situação. Quando você olha para as situações, você vai ver ela pequenininha. Porque você sabe que quem está com você é muito bem maior que eu. Estão entendendo? Se você não ora em língua, você não vai exercitar os seus sentidos espirituais. E aí você vai ser aquele cristão de muitos anos de igreja, muitos anos de doutrina e lá. E nada de vivência no Espírito, nada de vida no Espírito. Estão entendendo? Você vai ter uma experiência ou outra com um demônio, com uma coisa assim, meu Deus, o gato estava passando lá no telhado de casa, acho que era o demônio. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas coisa de Cristo, coisa da palavra mesmo, você não vai ter vivência. Sim ou não? Pensa o Espírito falar para você aí agora, abraça esse irmão que está do seu lado aí, que eu estou curando a depressão e estou expulsando o demônio dele, dá um abraço nele. E aí? Vai ter a fé? Sim ou não? Sim ou não? Fala assim, a fé para coisas boas e para coisas ruins. Sim ou não? Filho, filha, tal parente seu vai ser recolhido, mas permanece, fica em paz, continua caminhando na fé, igreja. Estão entendendo? Igreja, ou você desperta e começa a praticar, vivenciar as coisas simples. Olha tudo que eu falei para vocês aqui é prático e simples. Receber a palavra de Deus com humildade no coração, meditar nas Escrituras e orar no Espírito. A Bíblia fala para você orar com o seu entendimento e orar com o seu Espírito. Ore com o seu entendimento, mas ore também com o seu Quem não é batizado em línguas aqui? Quem gostaria de ser? Acho que essa é a pergunta melhor, né? Varão? Vamos trabalhar. Não, tô falando de você orar agora, calma. Varão, tá toda sexta-feira lá orando pra vocês, no culto de sexta, no culto de quinta. E tá tudo na Bíblia. A Bíblia fala que os apóstolos impõem as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito. Só não é cheio quem não deseja, igreja. Quem nasceu de novo deseja as coisas do alto. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito anseia pelas coisas do Espírito. Você tem duas naturezas, igreja. Você escolhe pela qual você quer viver. Satisfazendo os desejos comendo no McDonald's hoje sabendo que vai engordar amanhã. Ou pensando, não, vou guardar minha saúde. Estão entendendo o paralelo que eu fiz? Ou você vive pelo Espírito, desejando pelas coisas do Espírito hoje, vivendo pelos princípios da palavra. Ou você vai viver a vida pedindo oração.
Não que isso seja errado, a Bíblia fala que a gente tem que orar, mas pelas mesmas coisas. Glória a Deus. Assim, amadurecer. Vou ler o versículo para ficar gravado no coração de vocês. Ó. Judas 1:20. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. Tá vendo? Então uma fé que vocês já têm. Devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Glória a Deus. Feche os olhos. Orar no Espírito? Pois agora. Igor, mas eu não estou sentindo, não é sentir, é orar. Sentir é depois. Primeiro você começa fecha os olhos. Igor, mas eu não falo em línguas ainda, então deseje receber. Ore, igreja, ore.